Opa, beleza? Que eu tinha, eu vou estar falando do componente Autocomplete Test View no Android, beleza? Última vez que eu mostrar o blog, eu faço desenvolvimento, desenvolvimento Android. Se você curtiu, só acompanhar aí. E também tem a app do blog aí, se quiser estar acompanhando, ok? Enfim, aqui está a página da classe Autocomplete Test View. Aqui a página da interface que a gente vai estar utilizando para criar um filtro personalizado. Na verdade, essa interface, a única coisa que ela fala para o nosso adapter é que a gente que vai estar implementando o nosso filtro, ok? E aqui o filtro, né, a classe Abstrata Filter, que é nela que a gente realmente vai fazer o filtro acontecer, ok? Então vamos abrir o nosso projetinho. Esse aqui a gente vai desenvolver, tá? Aqui eu estou com o Edit Test, não estou com o Autocomplete Test View ainda. O Autocomplete Test View, a primeira hierarquia dele é do Edit Test, tá? Esse aqui é o nosso layout. Vou vir aqui para o XML, ok? Aqui é o Test View, tá? De praxe, que view, Test View falando do exemplo. A gente vai estar simulando aí a página de um formulário, né? No Android. Mas a gente não vai estar enviando nada, tá? Eu vou estar mostrando mesmo só o Autocomplete Test View, como é que ele funciona. Aí se quiser enviar, enfim, eu tenho outros vídeos aí mostrando como é que pega os dados, ok? Enfim, aqui está o nosso edit teste que vai virar o Autocomplete Test View, tá? Aqui nossa main activity. Eu já coloquei alguns dados aqui, por exemplo, eu vou trabalhar com um país, a gente vai ter dois países, Brasil e Canadá. Quando você selecionar o país, a gente vai ter que mostrar os estados ou província, que é no Canadá, de acordo com o que você for digitando, tá? E de acordo com o que você escolheu, o país que você escolheu. Aqui está os estados do Brasil e aqui as províncias do Canadá. Essa aqui eu vou mostrar a implementação com lista, tá? Utilizando lista e a implementação utilizando array, ok? E vou mostrar também a implementação vindo array, tá? Da web, que é esse camarada aqui, tá? Esse arquivo aqui, PHP, não vou entrar nos pormenores dele, eu só quero mostrar mesmo como é que a gente pode fazer uma implementação buscando os dados que vão ser apresentados no Autocomplete Test View, buscando da web, do servidor web, tá? E aqui tem a validação de qual é o país, tá? E a validação dos estados, que é para estados ou províncias que é para ser apresentado de acordo com o que foi digitado, ok? Não tem nada demais aqui, eu estou retornando no JSON. Voltando aqui para o projeto. Aqui a gente está pegando o spinner, tá? Que tem os países, que está fora do contexto do Autocomplete Test View, só para a gente trocar mesmo o array que vai ser apresentado, o array de províncias ou estados. Se você não manja nada do spinner, eu vou deixar o vídeo aí embaixo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre o spinner. E aqui eu estou pegando o linear layout, tá? Porque eu vou estar utilizando também o Autocomplete Test View, implementando ele via API Java, ok? A gente vai estar colocando aqui via XML, depois eu vou comentar isso daqui e vou colocar o Autocomplete Test View sendo criado aqui no OnCreate, ok? E aqui eu coloquei uma interface, eu implementei uma interface que é pro spinner, tá? Como eu falei, vou deixar o vídeo do spinner aí embaixo, o link. Para a gente não precisar de colocar a implementação aqui direto e chamar os métodos obrigatórios aqui. E é exatamente esse aqui que a gente vai estar utilizando para trocar, tá, o array que está sendo utilizado, para conseguir mostrar o estado das províncias corretas. Beleza. Estado, state, né? É uma classe que a gente vai estar utilizando aí para colocar o nome do estado ou província e o recurso, a imagem. Eu setei aqui um hash map para ter os valores de acordo com o nome, a gente conseguir pegar os valores do recurso, né, da imagem. As imagens estão aqui, ó, ok? Estão todas aqui. São as bandeiras que eu quero mostrar quando o cara for digitando aí para buscar o estado ou a província. E isso aqui vai ser útil no nosso caso, aqui nesse exemplo, por causa da web. Porque lá na web, se a gente voltar aqui, eu só estou pegando o nome, ó. Eu não tenho recurso, o recurso está no Android, tá? Tá na minha aplicação, ok? Então, quando a gente pegar o dado da web, a gente vai conseguir pegar a flag, né, a bandeira, de acordo com o texto que a gente obter, né, com as províncias ou estados. E aqui eu tenho getter setters, tá? O construtor, e tenho um toString que a gente mais pra frente vai entender por que eu tenho que colocar um toString aqui, porque senão a gente pega o dado errado, ok? E aqui eu tenho a implementação do que isso daqui é o array que vai no spinner, tá? É uma coisa que eu coloquei que eu queria recomendar. Se você está trabalhando com arrays ou lista, enfim, que você sabe quais são os dados, eles são dados já pré-definidos, divide, tá? Separa a visão da lógica, deixa o array aqui, tá? Eu coloquei no string, só você criar no arquivo de string, esse arquivo fica aqui, ok? Só você criar uma tag string array, colocar o nome e colocar os valores como item, tá? E eu tenho aqui três arrays, porque, tá vendo aqui, o Estados Brasil, Estados Canadá. Se eu voltar aqui, você vai ver que já tem implementação aqui, ó, como é que eu pego ele, tá? Para colocar os países, porque aqui eu estou usando o spinner, então eu passei direto. Mas eu vou utilizar essas duas implementações aqui,
Mas quando eu quiser implementar com array, que é a primeira versão que eu vou mostrar, porque aqui é lista, né? Lista de objetos. Eu vou pegar essas listas aqui, ó, esses arrays aqui, ok? E aqui está o nosso layout personalizado que vai ser apresentado na lista, tá? Que é mostrado quando o cara começa a digitar, na lista do Autocomplete Test View. Eu vou mostrar um layout personalizado com a bandeirinha, tá? E o nome. E um view aqui, uma linha, né? Para estar separando. Beleza, vamos começar a nossa implementação. Aqui, ó, já vamos vir aqui e vamos botar Autocomplete Test View. Complete Test View. E aqui eu tenho que botar a quantidade de texto necessária para mim começar a apresentar a lista suspensa e o drop-down com as opções. Eu vou colocar um. Quando o cara já digitar uma letra, eu já vou mostrar alguma coisa para ele, tá? Ok, aqui eu vou mudar também, evitar a falha. Ok, vamos importar. E aqui eu já começo a trabalhar com ele. Find view by ID, não esquecer do cache. Ok. E aqui eu já vou fazer uma coisa, tá? add test change listener new test watcher. Eu já vou explicar porque que eu fiz isso. Adicionar métodos não implementados. Isso aqui é útil se você quiser. Por que eu coloquei o test watcher? Porque ele pode ser utilizado em qualquer view que é editável, edit test, autocomplete test view, ok? E ele permite que você coloque a máscara. Tem algumas pessoas que estão me perguntando, já me perguntaram, né? Eu queria poder colocar uma máscara, por exemplo, o cara está entrando com uma data e ele não precisa de colocar barra, eu queria colocar barra eu mesmo. Ou então você quer que somente algum dado da lista seja escolhido, que o cara não tem a opção de colocar outro, mas aí seria útil você colocar um spinner, né? Não colocar um autocomplete test view, ok? Mas enfim, com esse test watch, ele permite que você ouça, tá? A digitação na sua view que permite entrada de dados, ok? Então você tem aqui, ó, os métodos são bem explicativos, ó, before test change, on e after, ok? Que aí você pode alterar ou então permitir somente os textos que você quiser. Vou colocar aqui. A gente nem vai estar utilizando ele aqui, tá? Mas você vai ver o funcionamento dele pelo menos com o logcat, que você pode estar ouvindo e fazendo a alteração que você quiser. E você usa expressão regular, enfim. Esse camarada aqui é um pouco diferente, mas ele de baixo que é o after, que vem de table, mas é exatamente o mesmo texto que foi digitado. Ok? Então, quer trabalhar com máscara? Essa é uma opção. E aqui mesmo que vai vir o core agora, eu vou fazer uma implementação com array simples. Primeiro eu vou colocar aqui string, chamar de aux get resource get string array, tá? E aí, como eu sei que na posição 0 é Brasil e na posição 1 é Canadá, eu vou colocar aqui, se for igual a 0, eu pego r.array.states Brasil. Se não, eu pego o Canadá. Ok, eu tenho que criar um array adapter de string, no caso. O próximo vai ser de state. Vou chamar de adapter. Primeiro parâmetro, contexto. Segundo parâmetro, layout. Eu não criei nenhum layout aqui para esse tipo, para essa chamada simples aqui, então vamos utilizar o do Android mesmo. R, layout. Esse primeiro aqui, simple drop-down item 1, line, ok? E a nossa lista, nosso array. E a gente pega o nosso autocomplete test view, tá? É set adapter, perdão. Ok.
Se você vir aqui, ó, tem um caminhão de método, tá, para Autocomplete Test View. Eu não acho necessário apresentar todos, eu vou mostrar só os que eu acho que já cobre bastante coisa do que você pode precisar, ok? Por exemplo, tem uns aqui que eu também nem acho muito importante, mas se você quiser mexer também com posicionamento do drop-down, de onde vai aparecer o drop-down a lista de opções do Autocomplete Test View, você pode vir aqui, ó, 7 são os drops, né? Tem aqui a altura que você pode setar também do drop-down, a largura, mas tem aqui, ó, horizontal offset, em relação mesmo, você vai setar em relação ao autocomplete, tá? Autocomplete Test View. O outro é vertical. E ele espera pixels, tá? Como entrada. Só que se você colocar 50 aqui, por exemplo, 50 aqui, isso vai estar errado, ok? Por que vai estar errado? Não é que está errado, tá certo. Mas eu não recomendo você fazer isso, porque no Android, quando você quer mexer com posicionamento, ou com tamanho, enfim, é bom você usar o DP ou o SP se for texto, né? Que é dependência de pixels. Então, vamos fazer aqui a conversão. Float, scale, source, display metrics, density, ok? E aqui é int, e vem o cálculo, 50 vezes escala mais 0.5 float. Agora sim você tem aí os seus 50 dps, e não 50 pixels, mas aí já foi convertido, tá? Se a escala for 2, por exemplo, os seus 50 pixels, na verdade, num aparelho de escala 2 dp, 2 pixels por dp, ele é 100, e aqui ele vai ter o valor 100, ok? Essa parte que é necessária na conversão, hein? 50 aqui também, beleza, também fazendo uma variação, né, de onde vai ser mostrado de 50, uma variação horizontal e 50 na variação vertical, 50 dps. Ok, vou criar tudo aqui logo, vou criar os outros adapters. Então vou voltar aqui, já vamos criar o nosso adapter personalizado. Tá vendo que eu tenho aqui um pacote, ó, só para adapter. Eu vou criar dois, tá? Class auto complete adapter. Se você está acostumado com o list view herdar de criar um adapter que herda de base adapter, aqui é de array adapter. Eu não testei com o base adapter, não sei dizer para você se ele não funciona com o base adapter. Ok. Nosso state. Ele vai pedir um construtor. Tem vários construtores, tá? Esse construtor aqui eu vou estar utilizando ele na outra implementação do adapter 2, que seria basicamente o recurso. Esse recurso aqui é o layout. Seria esse nosso layout aqui, tá? É o layout que vai ser utilizado para ser apresentado na lista, em cada item da lista. E esse recurso aqui é o identificador único do ID que está dentro do test view que está dentro do layout, que no nosso caso seria esse camarada aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar ele também. Beleza? Só que aqui eu vou usar outra. Nesse adapter aqui, eu vou colocar count. Você já vai entender count, porque eu vou utilizar também a versão na web, né? Então tem que colocar count, vai ser necessário. Aqui eu vou colocar list full. A gente vai precisar de duas listas dessa vez. Aqui você pode colocar 0, 0, porque a gente vai estar subscrevendo alguns métodos aí. List full. Ok. Então, private, context, private, list state, list full, private, list state, list aux, private, filter, private, layout inflator, para o nosso layout personalizado, inflator, e private int count. Ok, aqui eu já vou implementar, filterable, a gente criar o nosso filtro,
sem ele funciona sem problema também, tá? Só que fica com aquela mesma jogada de se você quer mostrar... Já já vou mostrar o problema, nem falei sobre ele, não vou mostrar um problema, que é se você quer mostrar só os textos que iniciam com o que o cara digitou, ele não faz isso. Você tem que criar um filtro personalizado, enfim, do jeito que você quer que ele seja apresentado, às vezes você vai ter que criar um filtro personalizado. O filter é do Widget, tá? É igual o Filterable. Ok. Country. Ok. Nossa lista auxiliar, a gente já vai... Vamos iniciá-la aqui. New array list. State. Tem que importar aqui a array list. Country inflator. O filter não é aqui. Ok. This ponto. Inflator. Inflator. Context. System service. Context. Layout inflator. Ok. Agora a gente vai sobrescrever alguns métodos. Você viu que diferente do base adapt, a gente não é obrigado a sobrescrever os métodos aqui, né? Public void get count. Não é void, é int, perdão. E aí, é da lista auxiliar que a gente manda o tamanho. Override. Public, não é void, perdão, objeto aqui é state. Get item. Int position. Return. List aux. Ainda da list aux. Vamos sobrescrever o getView também. Se você não está entendendo nada desses métodos aqui, eu vou deixar o link aí do vídeo do base adapt, tá? Que você vai entender, são basicamente os mesmos métodos. Aqui é view, perdão. GetView. Que a gente está sobrescrevendo aqui. Primeiro é position. Segundo é a view, né? Depois é um view root, que a gente não vai estar utilizando. View root e os problemas do Eclipse. Não está me dando opção não. Perdão, aqui é view group. Vou botar aqui. E eu vou criar aqui um padrão view holder, né? Lá no vídeo do base adapt eu falo sobre ele também. Static class. View holder para otimizar em nossa lista. Se a gente voltar aqui nesse layout, eu tenho um que eu vou estar utilizando, image view e test view. Então eu vou colocar aqui no nosso view holder. Test view tv state. Vou importar aqui. E aí, view holder, if nossa view foi igual a nula, então view recebe inflator, inflate r layout autocomplete não foi chamado, autocomplete item. E aqui, nulo, que a gente não vai estar utilizando o root.
Ok. Nosso holder recebe uma instância de view holder. E view set tag, que a gente está reaproveitando depois. Holder. Holder.ivflag. Image view. Opa. Find view by ID. ivflag. TV state. Test view. Ok. Se não for diferente de nulo, quer dizer que a gente tem um layout que pode ser reaproveitado. Holder. View holder. E aí, view.getTag. Já começa a preencher aqui. Retornar view aqui logo. Return view. Set image resource. Ok. Nossa lista auxiliar. Position. Get image resource. TV state, set test. Mesma coisa, só que com o name. Ok, tá. Até aqui beleza, ela já roda assim, só que agora a gente vai implementar nosso filter. Override, public, filter, get filter. Esse camarada ele é chamado uma vez só, tá? Na instanciação do nosso adapter, ok? Para verificar se o nosso filter é nulo. Igual a nulo. New, array filter. Esse array filter é uma classe interna, tá? Que a gente vai implementar. A gente não implementou ainda, você pode colocar o nome que você quiser. Return filter. Ok? Como a classe filter é abstrata, a gente não pode sair mexendo nela diretamente, né? Utilizando ela diretamente. Então a gente vai fazer a implementação aqui agora. Eu vou colocar uma private class. Você pode fazer do jeito que você quiser, não tem problema. A gente vai utilizar ela só aqui internamente mesmo. E aí você extende a classe filter. Que vai ter que colocar 2 métodos obrigatórios, tá? Perform filtering, publish results. Esse camarada aqui, ele automaticamente já roda fora da thread principal. Então a gente já vai poder fazer nossa conexão web nele, na versão que eu vou mostrar aqui com conexão web, para pegar os dados da internet. Sem precisar de abrir nenhuma outra thread. Ele já roda numa thread fora da thread principal. E esse daqui, ele recebe os resultados desse camarada aqui, e ele já está dentro da thread principal, para a gente poder alterar a view, enfim. Ok? Então, a primeira coisa aqui é criar um camarada desse, chamar de results. Vou colocar ele para retorno aqui logo. Eu gosto de colocar os parênteses. E aqui é o texto que foi digitado, né? Vou colocar aqui string. Constraint string. Tá bom assim. E já vou colocar toLower para adiantar nossa verificação, né? Lá da nossa verificação. Ok. Eu vou verificar se esse camarada aqui é nulo ou se esse camarada aqui é zero. Eu não aconselho você usar o empty aqui, tá? Isempty, porque ele não roda em algumas versões do Android, tá? Algumas versões antigas. Então, usa o env0 que é melhor. Se for zero, vai ter um array list. Na verdade, um list state. Chamar de list mesmo. Que vai receber aqui a nossa lista completa, tá? New array list
em uma outra referência, claro. List full. E aí o nosso result. Tamanho. E os valores. Que é a nossa lista. Ok? Se for nulo, se for zero. Se não, a gente tem que ter o tamanho aqui. QTD test. QTD constraint. Não constante, eu vou usar esse camarada aqui logo. E para evitar a fadiga, aqui é a hora que a gente faz o filtro mesmo, tá? É aqui que a gente faz a lógica de filtro. Eu já tenho uma implementaçãozinha aqui que eu uso expressão regular e tudo mais. Passar rápido nela aqui. Essa implementação é sua escolha, você que vai fazer a escolha de como que ela vai funcionar, ok? New values aqui. E aqui não é count, né? Aqui é o tamanho da nossa lista aqui, ó. A nossa lista full. O que eu tenho aqui? Eu já tenho, aqui eu tenho, na minha lista full, eu tenho todos os dados, tá? Que eu poderia ter, tamanho completo, ok? E aqui eu tenho que colocar, nesse list aqui, eu tenho que colocar, tá vendo que eu tô colocando o tamanho exato, né? Eu tenho que colocar só os que passarem no meu filtro. E o que eu tô fazendo aqui? Como tem problema de acentuação, eu tô limpando, tá? Os dados, tô colocando, tirando a acentuação, para comparação da OK, tá? Na hora que eu der o equals. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Item. Na verdade, eu vou fazer o item lowercase aqui embaixo. To lowercase. Item. Equals ignore case, para ignorar a caixa alta e caixa baixa. E eu tenho que pegar esse texto aqui, ó. Só que na verdade não. Aqui eu peguei o texto completo, eu tenho que pegar parte do texto aqui. Sub, esse camarada aqui. Vou começar no zero, tá? Eu vou até a quantidade que eu tenho aqui. É isso mesmo, tá? Eu não pego o texto completo para fazer esse equals aqui. E aqui eu utilizo esse camarada aqui, que eu já dei o lowercase aqui. Fiz a comparação quando não tem acentuação e agora eu vou fazer a comparação quando tem acentuação. Que é exatamente com esse camarada aqui. Get name to lowercase. Que o tamanho é 0, ok. Se der ok, um ou outro, eu posso colocar no na minha nova lista. Que é esse camarada aqui. É o objeto, não é a string somente. E aqui fora, não fora desse if, fora do for loop, eu faço isso. Tá? Eu vou dar um novo valor, tá? Porque não estava vazio aqui, ok? Para o meu results. Size. Ok. E aí eu retorno. Só que eu vou aproveitar a barca aqui. Não, vamos terminar esse método aqui primeiro e depois eu volto para esse daqui. Que a nossa aplicação, nossa chamada a web também vai ser aqui, tá? A versão chamada web. Pode implementar em outros lugares. Eu implementei aqui para ficar mais... Só para você ver mesmo que como é que funcionaria uma forma de funcionar quando está na web. Os dados estão na web, né? Aqui o texto que foi informado, né? Na caixa lá do Autocomplete Test View.
e aqui os resultados que foram retornados por esse método aqui. Lembrando que esse método aqui ele roda numa thread separada da thread principal e esse aqui já está na thread principal. É muito similar ao que é o sync test que faz, tá? Só que aqui ainda é um pouco mais simples, que é só para filtro. Então aqui eu vou perguntar se esse camarada não é nulo. Diferente de nulo. E aí a nossa lista auxiliar, tem que colocar aqui array list, porque na verdade esse values ele é objeto, tá? Ele não é um array list. Results, values, tá aí. Se não, nunca deixar nulo, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, não necessita deixar nulo. Eu instancio um array list vazio. E aí, a alteração, né? A mudança da lista que é apresentada. Count igual a 0. Notify, isso daqui já é do próprio array adapter, tá? Notify data set invalidate, tá? Que quer dizer o quê? Tira a lista, não mostra a lista porque não tem dado válido. Se não, é porque tem dado válido. Notify again, então só set change, data set change. Ok. Só que quando a gente for implementar a versão web, que vai buscar na web, vai ter esse mesmo camarada aqui. Só que eu vou até abrir aqui, connection. Eu não utilizei o Volley porque a implementação ia exigir que eu colocasse, na minha lógica, que exigir que eu colocasse uma interface, ia ficar um pouco mais complicado, mas se você for utilizar, utilize o Volley, tá? Vou deixar o link aí embaixo também, que é o recomendado pelo Google. Mas basicamente o que eu faço aqui é a conexão, é que eu passo a URL, o país, tá? Para eu poder fazer a verificação no servidor. E o texto que está sendo utilizado para fazer a verificação também, que foi digitado. Passo para o servidor. E aqui a resposta vem numa string JSON. E por causa disso, string JSON, ok, mas o retorno mesmo, aqui, ó, é a lista de state, que eu pego essa string JSON e passo no outro método que eu coloquei aqui, que eu valido o JSON, tá, e crio a lista. Se você não manja do JSON no Android, eu vou deixar o link também, eu já fiz um vídeo, link aí embaixo no post, ok? E aí, basicamente é isso, retorno a lista, tá, do servidor, e eu tenho que chamar esse camarada aqui agora, volta aqui, ok, URL, o texto é esse, aqui é count, tá? E aqui, http meu servidor de teste, o nome do arquivo é state.php. Opa. Tá dando um erro aqui. Deixa eu ver qual é. Country. Ah, tem que ter o cache. Ok, mas essa versão aqui a gente mostra depois. Então, teoricamente, essa parte aqui está implementada, né? O que eu quero fazer agora é basicamente igual esse daqui, só que eu vou colocar esses dois camaradas aqui, o layout e o identificador do teste view dentro do layout, que eu vou utilizar exatamente esse layout aqui, tá? Então, eu vou chamar ele de adapter 2. Só para a gente ter mais ou menos a ideia de como é que seria utilizando os layouts ali no construtor. Você pode fazer isso daqui também, tá? Só que se você for utilizar os layouts aqui, vou colocar aqui int source, opa, layout, int source test view, não faz sentido você usar esses camaradas aqui, tá? Ou esse daqui, porque ele vai sobrescrever até o momento que você colocar o get view. Na verdade, não faz sentido utilizar o get view se você estiver fazendo isso daqui, que ele não vai usar esses camaradas aqui, não vai ser, eles não serão utilizados. Então, eu vou tirar aqui tudo. Você pode usar o filtro também, eu não vou utilizar o filtro aqui. Eu só quero me mostrar o layout. Tá? A implementação do filtro é independente do getView. Del
Opa. Não estão sendo utilizados. Vamos remover. Ok. Então, aqui é o recurso, é o layout nosso personalizado, esse camarada. E aqui é o ID, tá, do teste view, que tá dentro desse layout aqui, ó. Ok. Vamos fazer a implementação com lista, né? List. State. Chama de aux também, não tem problema. Que eu vou ter que comentar um para utilizar o outro. E a mesma coisa aqui do position. Só que aí eu pego a lista. Ok. Set adapter. Autocomplete adapter. Vou começar com o 2, que ele é mais simples, depois eu mostro o outro. Ok, tem main activity, que é o contexto. R.layout, que é o nosso... Peguei o layout errado. Vacilo. Layout. Autocomplete item. E aí o ID dele, do teste view, que é TV state. E a lista. Portar agora. Ok. Aqui era o counter, né? Qualquer position, eu fiz a validação no servidor sendo 1 Brasil e qualquer outra coisa sendo Canadá. Então o position vai vir 0 quando for Brasil. Só colocar position mais um aqui. Ok, vou comentar aqui e eu acho que a gente já pode rodar. Para ver se não vai dar aí nenhuma exceção e se vai passar direito. Lembrando que eu coloquei isso daqui para a questão da máscara, tá? Se você quiser, ou então se você quiser deixar apenas que algum dos dados que estejam na lista sejam utilizados, nesse caso você não poderia fazer essa jogada aqui, né? Esse camarada ele teria que ser um dado da classe, tá? Um atributo aqui da classe. Mas enfim, é o que a gente quer fazer aqui, né? Vou deixar o logcat aberto. Na versão que a gente está utilizando agora. Aqui estão os arrays, né? Vou fechar aqui. State, ok. Na versão que a gente está utilizando aqui agora. Beleza. XML. Vamos executar. Tá aí, Brasil. Vou colocar aqui S. E ó, Espírito Santo, Mato Grosso, porque todos têm S no nome, né? Ok. SA. Só apareceu o Espírito Santo, Santa Catarina. Como a gente não fez aquele filtro, não tem esse filtro personalizado nosso aplicado na versão simples aqui, que é aquele filtro que tira a acentuação e faz comparação quando tem acentuação e quando não tem acentuação, ele não mostrou São Paulo, tá? Ficou ruim, mas ele mostrou os que tem S, ok? SA. No caso tem Santo aqui e SA de Santa Catarina aqui. Vou mudar para Canadá. Vou botar S para Ontário. Você viu que essa mostrou as províncias do Canadá, tá? Então beleza. Agora eu vou alterar. Não vou utilizar essa versão simples aqui. Que como eu falei, eu recomendo só se for uma coisa muito simples mesmo que você for utilizar. E vou colocar a nossa versão já. Vai ser basicamente essa daqui, ok? Só que com ela, na parte de imagem não vai mostrar a imagem. Porque a gente não tá no setor imagem lá. A bandeira do... Você vê que vai estar personalizado, mas não vai ter a bandeira do estado ou da província. Vamos rodar de novo. Se a gente vir aqui, ó. Carambada, né? Vou ter que fazer de novo para entender. Ok, vou colocar uma letra. S, mostrou. Aqui era para ter imagem, tá? Só queria mostrar mesmo a questão do adapter com o recurso.
criando um adapter personalizado, mas passando o nosso recurso de layout, ok? No construtor, sem passar 00. E aqui, ó, before, exatamente esse camarada aqui, ó. Before, on e after. Tá a ordem aqui, se você quiser fazer alteração de alguma coisa. Vou até fazer uma alteração mínima depois, só pra ver como é que fica. Bem estranho, mas só de teste. E ok, vamos para nossa versão que mostra a bandeira. E note o posicionamento do drop-down, né? Por causa desse camarada aqui. Ok? Eu vou tirar ele para ficar logo abaixo do Autocomplete Test View. Ok. Tá aí. Vou colocar S. Opa. Tivemos um probleminha aqui no filtro. Vamos ver onde foi o problema. 106. O problema tá aqui, tá? Não é esse camarada aqui. Mais de um problema, aliás. É list full, eu acabei errando aqui. Ok. Enfim, acho que agora tá ok. Vamos rodar de novo. Tá lá. S. Tá aí. Agora fez, ó. Só pegou quem tem S mesmo. Ok. SA. SN. Show de bola. E vamos ver se o Canadá vai funcionar. Que já tá usando nosso filtro mesmo. Só Ontário. N tem mais de um, cara. Nova Escócia. Ok. Então, beleza. Tem que ter essa parte aqui, ó. Por que a gente está utilizando uma lista auxiliar? Que a gente vai ter sempre os nossos dados completos na nossa list full. Só que os que vão estar sendo apresentados são os filtrados, né? Então a gente precisa da lista auxiliar para utilizar ela no getView, tá? E no getCount, getInt e item também, ok? Mas a gente preenche a lista auxiliar aqui, porque o publishResult, ele é chamado depois desse método aqui, depois de já ter acontecido o filtro, tá? Chamou a thread, uma thread fora da thread principal, terminou, chama a thread principal, ok? Só tem, vamos fazer agora com a versão web, que a gente vai ver um probleminha. Que aí você tem várias formas de resolver, eu resolvi de uma forma que pode ser boa ou não. Versão do web. Vamos dar uma olhadinha lá de novo. Tá aqui, se for um Brasil, ok. Faz o filtro e retorna em JSON. Volta aqui. Beleza. Vamos executar. Tá no Brasil. S. Funcionou. SA. Beleza. Agora, se eu fizer assim, ó. Vou apagar. S. A. N. Era para ele mostrar, depois que eu coloquei o N, só o Santa, né? Ele mostrou 2, depois mostrou 1. Por quê? Quando é criada a thread desse método aqui, e quando você continua digitando, ele não destrói a thread anterior, ele cria outra. Então aquela primeira chamada, a primeira thread, ela vai continuar sendo executada, ok? Aí você digitou de novo, vai vir a outra. Então ele vai ir sendo executado em sequência, ele vai mostrando todas as caixas. Se eu voltar aqui, vou mudar aqui, eu vou colocar um sleep de 1 segundo. A gente vai conseguir ver melhor o que acontece. Eu volto aqui. Ok. Terei. Vou apagar. S-A-N. 3, 1. Aí ele já conseguiu para um direto. Mas não era nem para ele ter mostrado a 3. Se eu fizer assim, ó. 2, N. Ele mostra 2, depois volta para 1 de novo. Que é esse filtro aqui. Então a ideia seria, o certo seria não mostrar, tá? O 2, se ele não já tinha mostrado, eu já tô com 3 caracteres. Não mostrar 2 caixas, mostrar uma só. Tá? Então ele vai colocando as threads na fila. Então uma forma de fazer isso, eu vou criar uma variável estática. Static int id. Não é final, ok? 0. E aqui nesse camarada aqui, ó,
Aí, ó, uma forma já de utilizar o teste watch. Ok? Eu vou colocar aqui em before. ID, ele recebe 0. A gente volta aqui, a gente tem um contexto, né? A gente vai verificar aqui, a gente vai mudar o valor dele aqui. Podia ser outro nome, não precisava de ser ID. Main activity. Então recebe 1. Tem que importar aqui. Deixa eu fazer isso daqui porque o Eclipse ele fica dando alguns problemas de vez em quando. Eu coloquei private, é public. Ok. E aqui o que eu faço é verificar. Igual a 0. Maior que 0, perdão. Porque se for igual a 0, quer dizer que eu já digitei de novo. Vamos ver se assim vai, né? Sem problema. Ok. Volta aqui, before, 0. Ok, vamos rodar. S, A, N. Tem que mostrar só uma caixa. Tá lá. Com o nosso delay ficou ruim, né? O delay de 1 segundo ficou horrível. Mas essa é uma forma, tá? De... Vamos voltar aqui. É uma forma de evitar aquele problema das caixas. Ou se você acha que não é um problema, deixa assim mesmo. S-A-N. Só uma caixa. Ok? Então, beleza. Eu vou mostrar agora a implementação. Já mostrei aqui com web, enfim. Vou tirar a implementação da web. Vou botar a implementação local. Se você sabe os dados, se os dados são pré-definidos, não faça isso da web, tá? Coloque direto logo na sua app. Para evitar aí mais carga para o usuário. Aqui você não precisa quando está local, porque não vou apagar não, vou comentar. Porque é bem rápido, né? Então local a gente não precisa fazer essa verificação. Que eu vou descomentar. Ok. E aqui a implementação sem ser no XML. Eu vou ter que vir aqui no XML. Não é esse, é esse. Lembrando que a gente tem o ID aqui, a gente já acessou esse layout aqui para poder adicionar. Só essa parte aqui, eu comento. New. Contexto. Set. Threshold, tá? Que é a quantidade de texto que vai entrar para chamar o drop-down, a validação. Colocar um só, um caractere é o suficiente. Set layout params. New. Linear layout. Layout params. Porque eu vou estar utilizando aí o peso, né? Aqui, ó. Largura, width, 0. Altura, colocar o máximo, tá igual tá lá no XML. E o peso 1. Ok. Pode setar isso aqui também, sem problema, mas eu não vou setar. Acho que aqui vai ficar mais do que tá lá. Eu tenho que colocar mais do que tá no XML, igual, né? O hint, que eu tenho que ver qual que é aqui. Esse camarada aqui.
E aí a gente já acessou o nosso linha layout lá, que é o root. Cadê view? Ok, vamos rodar agora. Tá lá, sem problemas. Tem um problema que eu não mostrei, não. Mostrou São Paulo. Se você tirar aqui, ele pega a versão string do seu objeto, do objeto que foi selecionado. Se você tirar... Não, eu já mostrei. Mas enfim, por via das dúvidas, se você tirar a implementação do toString lá, que na minha toString, eu simplesmente pego o name, né? Que é São Paulo, Santa Catarina, ele bota o endereço do objeto. O ID do objeto, da aplicação, ok? Então isso aí, esse é o teste view, tá? O projetinho vai ficar embaixo do post para download. Tem muita gente que não vê isso e fica pedindo para mim passar o código, mas tá embaixo, beleza? Isso aí, valeu, obrigado e tchau.